indígenas de diversas partes do Brasil começaram neste domingo a mobilização nacional Luta pela Vida. Houve a montagem de um acampamento organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, na Praça da Cidadania em Brasília, para acompanhar um julgamento no Supremo Tribunal Federal na próxima quarta-feira. A gente vai falar agora com o Rafael Modesto, que é assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Olá, Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Olá, muito bom dia. E vamos falar também com o Marcos, que é assessor político da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Seu sobrenome, Marcos, fala para mim para eu falar de forma correta no ar. É Marcos? Marcos Sabaru. Marcos Sabaru, muito bem, seja bem-vindo, viu, Marcos? Bom, vamos lá, eu vou perguntando e aí quem puder, né, responder em relação, tem mais a parte política, a parte jurídica. Eu acho que eu vou começar aqui justamente com a parte jurídica com o Rafael, viu, Marcos? A pauta central, né, da mobilização Luta pela Vida está relacionada com o julgamento no STF, né, considerado o processo mais importante do século sobre a vida dos povos indígenas. A Corte vai analisar a ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xokeng. Eu queria, Rafael, que você falasse, enfim, sobre essa ação, a importância dela, explica o conteúdo dessa ação, por favor. Exatamente, a gente está considerando como o julgamento mais importante da história brasileira para os povos indígenas, mas de forma até direta e não reflexa, poderia dizer reflexa, a toda a sociedade brasileira, né? Primeiro porque as áreas de ocupação tradicional indígena são de propriedade do Estado brasileiro, de propriedade da União, então, portanto, da sociedade, áreas de proteção ambiental, inclusive, então, a sociedade deveria se engajar para proteger essas áreas junto aos povos indígenas e, antes disso, cobrar a responsabilidade que a União tem de demarcar e fazer proteger, fiscalizar, inclusive contra o garimpo, contra a exploração predatória do agronegócio, com a soja, com o algodão, com o milho transgênico, enfim. Então, o Supremo Tribunal Federal tem em mãos a oportunidade de rever uma história sangrenta, inclusive, que os povos indígenas até hoje vivenciaram mais de 500 anos de Brasil. A gente viu na história recente, a gente vê isso em documentos oficiais como o relatório Figueiredo de 1967, produzido a partir de uma CPI para investigar fraudes no SPI, como matanças, crucificação de indígenas, assassinatos, dinamite jogado nas aldeias, estricnina misturada ao açúcar jogado nas comunidades, mortes de indígenas caçados vivos e cortados ao facão, do pubis à cabeça, como exemplo, e o povo Xokeng passou justamente por isso, né? O estado de Santa Catarina, que é amicus curiae no processo, pagava por par de orelhas. E esse, então, foi o modus operandi para limpar o território para colonização, sob muita violência e sangue. Então, portanto, o Supremo tem a chance de fazer justiça e garantir que a Constituição Federal seja cumprida, as demarcações continuem ocorrendo e os indígenas sejam reparados. Exato. Agora, essa decisão, ainda só para a gente fechar essa questão também jurídica, essa decisão que vai ser tomada nesse julgamento, nessa quarta, tem status de repercussão geral, né? O que vai acontecer ali pode definir o futuro de diversas demarcações de terras, enfim, para todos os casos, né, de problemas com terras indígenas, né, Marcos? Exatamente, esse eu acho que é um elemento central de destaque, além da responsabilidade que o Judiciário tem agora no Supremo, por meio do Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo conhece do recurso em 2019 e aplica o Instituto da Repercussão Geral, ele diz o seguinte: o caso Raposa foi um caso que resolveu parte da situação, mas na Raposa Serra do Sol. Agora o Supremo vai julgar um processo com status de repercussão geral, vai resolver, além da situação possessória do povo Xokeng, né, por meio dessa ação de reintegração de posse, que é uma das medidas possessórias que existem, vai julgar também
o Estatuto Jurídico Constitucional da Causa Indígena e vai dizer como vai ser a demarcação daqui para frente, não só para o povo Xoclen, como você mencionou, mas também para todos os povos indígenas do Brasil que têm alguma pendência com relação à regularização do seu território de ocupação tradicional. Daí que estão as teses em jogo, não é? Por um lado, os indígenas e os aliados, como o CIMIC, amigo da corte também no processo, defende a rigidez do texto constitucional, do artigo 231 e 232, a vontade do constituinte originário, o acordo feito pela sociedade brasileira em 88. E, por outro lado, então, os ruralistas defendem a tese do marco temporal, que é uma ficção jurídica, justamente criada para impedir demarcação de terra indígena no Brasil e fazer reparação. Então, portanto, nós estamos confiantes de que o Supremo, na repercussão geral, vai garantir que os direitos conquistados em 88 sejam mantidos e que não seja afigurada nenhuma tese temporal que limite o direito dos povos. Muito bem. Agora, Marcos, a gente está aqui com o Marcos Sabaru também. Ele, inclusive, eu gostaria que você falasse, a gente está na Rádio Brasil Atual, além da TVT, Marcos, eu queria que você falasse do seu COCAR e também sobre essa agenda anti-indígena que está em curso aí no Congresso Nacional e no governo federal. Marcos. Oi, Marcos. Marcos, você está me ouvindo? Acho que o Marcos deu um pequeno problema. Vamos ver se a gente consegue aqui entrar em contato novamente com o Marcos. Oi, Marcos, você está me ouvindo? Marcos Sabaru, ele que é assessor político da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Eu acho que não. Enfim, vamos tentar aí pedir para a técnica, né, para a nossa produção. Enquanto isso, vamos nós aqui. Nosso querido entrevistado também, ele que está dando todas as informações sobre os aspectos jurídicos, né? Estamos conversando aqui com o Rafael Modesto, ele que é assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Bom, na realidade, a gente está vendo, inclusive, a gente viu aí um pouco, né, as imagens, né, do acampamento. É muito importante essa luta, né, esse acampamento nessa semana, não é isso, Rafael? Exatamente. A gente tem acompanhado, nós do CIMI, somos uma organização de apoio aos povos indígenas, né, ligada à Igreja Católica, à CNBB. Então, portanto, nós temos uma função junto aos povos e junto à sociedade brasileira de prestar um serviço ao patrimônio público, inclusive, né? E nós estamos sempre à disposição dos povos. Nós acompanhamos desde há bastante tempo as mobilizações, claro que desde a Constituinte, não é? O CIMI já acompanhava e já assessorava as lideranças indígenas naquele período. E agora não está sendo diferente. E no momento mais difícil, eu vou destacar o ano de 2014, quando a segunda turma do Supremo, por maioria, aplicou marco temporal em 2 casos. Nós estávamos presentes, junto dos povos, e acompanhamos uma luta constante, quase que diária, em Brasília, das delegações indígenas, não é? E me lembro que no ano de 2015, nós estivemos no Supremo por 2 ou 3 vezes a cada semana útil, podemos dizer assim, acompanhando os povos indígenas. E essa mobilização fez com que o marco temporal não fosse sedimentado naquele período como estava preparado para que fosse. E aí, então, aconteceu um levante importante, os povos começaram a se mobilizar cada vez mais, chegando, então, a esse acampamento de hoje, numa semana de julgamento importante no Supremo, onde essas 2 teses que eu coloquei estão em jogo. Então, os indígenas sempre mobilizados, eles conseguem sensibilizar os julgadores, os ministros, e já disseram, né? Nossa história não começa em 1988, em claro e objetivo repúdio à tese do marco temporal oferecida pelos ruralistas. Então, portanto, estamos muito felizes vendo os indígenas, mesmo passando por um processo de pandemia, vacinados com a 2ª dose, voltando a Brasília para dizer não ao marco temporal, em defesa da democracia, em defesa do Supremo Tribunal Federal contra essa gente, inclusive fascista, negacionista, que a gente está vendo aí hoje no cenário político.
Exato. Inclusive, o acampamento, ele desenvolveu aí protocolos sanitários importantes, né? Parece que tem até parceria com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, com a Fundação Oswaldo Cruz, né, de Brasília também, e do Rio de Janeiro, e com o Ambulatório de Saúde Indígena da Universidade de Brasília, né? E com o Hospital Universitário de Brasília. Então, existe testagem em massa, quer dizer, é uma atenção, inclusive, dos próprios indígenas em fazer de forma com protocolo, com todo cuidado, esse acampamento, né? Exatamente. Todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas, inclusive um pré-requisito, como eu já disse, é o fator segunda dose para poder vir em Brasília. Como os indígenas, inclusive, precisar de uma ação judicial para ter preferência na vacinação, por ser um público que tem dificuldade de enfrentar determinadas situações sanitárias, como, por exemplo, o vírus, né? Não responde como respondem os não indígenas a determinadas pandemias. Não é? Então, a própria articulação dos povos indígenas foi para o Supremo, a APIB, por meio da DPF 709, e conseguiu decisão judicial importante para vacinação prioritária aos indígenas. E isso fez com que pudessem se organizar para vir para Brasília, né? Considerando que aqueles que tomassem ou tiverem tomado a segunda dose. Chegando aqui, todos os protocolos de saúde, protocolos sanitários, com parcerias, como você fala, estão sendo adotados e tomados, né? Máscara, álcool em gel e testagem em massa, né, para poder garantir essa segurança sanitária. Exato. Agora, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, né, no dia 9 de agosto passado, a PIB entrou de uma forma inédita, né, com um comunicado no Tribunal Penal Internacional para denunciar o governo Bolsonaro por genocídio e ecocídio, não é isso? Agora a gente perdeu também o contato, infelizmente, com o nosso entrevistado. Enfim, ele que é o assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Rafael Modesto. A gente estava também com o Marcos Sabaru, assessor político da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Vamos ver se a gente consegue esse contato. Vamos aguardar aqui mais um tempinho. E, infelizmente, a gente não está conseguindo. Agora sim, voltamos aqui. Reconectamos, né? Vamos lá, não sei se você chegou a ouvir o que eu te perguntei em relação também ao dia 9 de agosto, que foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas, Rafael, que a PIB entrou aí de forma inédita, né, com um comunicado no Tribunal Penal Internacional para denunciar o governo Bolsonaro por genocídio e ecocídio, né? Exatamente. Então, mais um elemento de destaque no cenário em função do negacionismo, né? De negar a ciência, negar direitos fundamentais, direitos conquistados com muita luta, né? A partir, em especial em 87 e 88, na Constituinte, promulgação da Constituição, que criou uma nova fase de direito aos povos indígenas, e nós chegamos, então, na eleição do governo Bolsonaro, com a promessa de campanha que ele está cumprindo em não demarcar nenhum centímetro de terra indígena aos povos indígenas, e muito ao contrário do que, na verdade, muito além da promessa, ele queria, além de não demarcar terras indígenas, anular aquelas já demarcadas. E graças a decisões importantes no judiciário, como a suspensão de atos normativos, como o parecer 01 da AGU, que institucionalizava essa tese do marco temporal, então Bolsonaro decretou a devolução de muitos processos para a FUNAI, por exemplo, né? Para fazer revisão, ou seja, para anular as demarcações. Então, além de não demarcar, ele queria anular, e nós derrubamos essa medida no Supremo Tribunal Federal, inclusive no âmbito desse recurso extraordinário com repercussão geral, por meio de uma medida cautelar. Suspendemos também todas as reintegrações de posse, as ações anulatórias. São vitórias pontuais extremamente importantes aos povos, que manteve uma tranquilidade, uma segurança e uma estabilidade jurídica. Então, para além de não demarcar, ele queria anular. E daí, uma série de medidas do governo adotadas, né, ou não colocadas em prática por meio de decisão judicial que impediu
que o governo tem levado os povos indígenas a risco, inclusive de extermínio. Em especial, podemos considerar o fato dos povos isolados, uma campanha junto a missionários evangélicos, não vou generalizar, mas é isso, de fazer contato. Ou seja, imagina o vírus do corona ser levado para comunidades isoladas. Isso é um risco de genocídio, E a FUNAI estava querendo encampar, por pressão, essas medidas antissanitárias, e anticonstitucionais, e nada constitucionais, porque é o seguinte: os povos isolados têm o direito de viver dessa forma e, portanto, qualquer medida de contato é uma medida inconstitucional. Então, portanto, esses elementos foram levados pela PIB ao Tribunal Penal Internacional e vamos acompanhar de hora em diante o desfecho e tomara que esse processo seja aberto, sejam analisados os fundamentos, elementos levados pela PIB ao tribunal e que, ao final, quem sabe, caso apuradas as irregularidades e até risco efetivo e objetivo de genocídio de algumas comunidades, o atual presidente possa ser, quem sabe, condenado no futuro. Exato. Rafael, só nesse minutinho final, vamos refletir um pouco, nesse contexto de pandemia, sobre o papel, que os territórios tradicionais cumprem no equilíbrio da humanidade. Exatamente. Então, é interessante quando a gente vê um mapa, de uma terra indígena e seus lindes, as suas divisas. Na terra indígena, a gente vê mato. Ao lado, não tem mais a floresta protegida. Então, o primeiro destaque é: as áreas demarcadas aos povos indígenas servem também para a proteção ambiental. É um patrimônio não do Brasil, mas da humanidade, não é verdade? A floresta amazônica. Os demais biomas, não, são patrimônios da humanidade. Então, é importante destacar isso porque o caso Choclen também, se você for ver o mapa, também tem esse elemento. Mas o caso que chega no Supremo Tribunal Federal, que vai ser julgado no dia 25, é de uma área que o Estado de Santa Catarina, por meio do Instituto do Meio Ambiente, reclama como de sua propriedade. E ela está sobreposta sobre a terra indígena. E a terra indígena já conta com portaria declaratória, ou seja, foi aprovado o processo de identificação, de limitação, de demarcação na FUNAI, foi para o Ministério da Justiça, que é uma fase extremamente importante, e foi declarada como de ocupação tradicional. Agora faltaria o quê? O presidente da República homologar. Contudo, foi judicializada a questão, Mas não tem liminar impedindo a demarcação. O presidente poderia homologar. É só o que falta. Mas então essa área reclamada pelo Instituto Meio Ambiente é uma área de ocupação tradicional indígena e é um parque, uma unidade de conservação. Então o Supremo já disse: não há impedimento de ocupação indígena em parques de proteção ambiental. Muito ao contrário, eles se combinam muito bem, porque a forma como os povos lidam com a floresta, com o mato, com os rios, lagos, é uma forma justamente de manutenção e de equilíbrio ecológico, de sustentação dos biomas. Então, quer dizer, não faz sentido nenhum as reclamações, as impugnações de ocupação tradicional indígena, o que eles chamam de áreas de conservação. Inclusive, essas áreas são registradas como de propriedade dos Estados Federados e das suas instituições, quando, na verdade, são áreas que nunca poderiam ser tituladas porque são áreas de proteção especial, de ocupação tradicional indígena, que são reservadas aos povos desde 1680, com o Alvará Regis daquele ano, e é que a Constituição Federal, então, veio referendar esse direito e, portanto, deve ser, sim, imediatamente devolvidas essas áreas aos povos indígenas, no caso do Supremo, do processo em pauta no Supremo, devolvida ao povo Choclen, que é o verdadeiro dono e proprietário destas terras. Muito bem, Rafael, a gente agradece aqui a sua participação, um forte abraço para você e até uma outra oportunidade, viu? Muito obrigado e ficamos à disposição sempre. E boa sorte aí em Brasília. Um abraço. Falamos aqui com o Rafael Modesto, ele que é assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
as notícias que os outros não dão.